Muito bem, podem sentar-se. Esse aqui é o povo que não foge à luta, né? Não foge à luta e veio participar. Os ministros e ministras estão aqui recebendo vocês com muita alegria hoje. E esse evento de participação social, ele vai apresentar agora as propostas previamente preparadas por um grupo de entidades da sociedade civil, movimentos sociais organizados, que ao longo dos últimos dias trabalharam para produzir algumas propostas que motivem vocês a fazer as suas e que possam, portanto, aumentar, né, essa carga de participação social no PPA do governo do presidente Lula, que será encaminhado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto. Eu vou pedir apenas a todos que falarão, todas que falarão, que se atenham ao tempo, porque nós atrasamos muito. E a gente quer terminar com quem começou. Tem gente aqui que chegou às 8h30 da manhã, já estava na fila do credenciamento, e nós não queremos atrasar demais o encerramento, tá? Então, são 3 minutinhos, é o tempo necessário para apresentar a proposta, dar o seu recado, fazer a sua contextualização política, né, da proposta, né? E os ministros também e o vice-governador falarão ao final, reagindo, né, às propostas que foram aqui apresentadas. Então, sem mais delongas, eu queria chamar aqui, para fazer uso da palavra, pode usar o púlpito aqui se quiser, ou pode usar aqui do lado, a Marta Moura, do Levante Feminista, que falará em nome dos movimentos de mulheres aqui do Rio de Janeiro. Bom dia a todas, todos e todos. Saúdo todas as autoridades aqui presentes. Sou Marta Moura, artista visual, ativista, feminista, antirracista, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras, e estou representando o Levante Feminista contra o feminicídio, o lesbocídio e o transfeminicídio, que existe nacionalmente desde março de 2021. Agradecemos a oportunidade de sustentação oral nessa plenária, abordando esta temática que atinge a vida de tantas mulheres e que deixa diariamente muitos órfãos no Brasil. Nós do Levante Feminista fizemos uma proposta no programa Mulher Viver Sem Violência, elaborado pelo Ministério das Mulheres, para criar o Observatório de Feminicídio no Brasil, com o objetivo de promover o enfrentamento a esse crime hediondo. A ideia é que a gente faça levantamentos dos dados, análises, sistematização e coloque à disposição da administração pública, do sistema de justiça, da sociedade civil, indicadores estratégicos dos feminicídios, lesbocídios e transfeminicídios com recorte racial, para contribuir na formulação e execução de políticas públicas de prevenção a essa violência misógina que mata mulheres todos os dias no Brasil. Vale lembrar que no ano de 2022, uma mulher foi morta a cada 6 horas. E 73% dessas mulheres eram mulheres negras e periféricas. 1 minuto. Ressaltamos a importância do plano plurianual de inserir em suas prioridades o combate à violência e o ódio contra as mulheres. Precisamos agir com urgência. Essa pauta é de toda a sociedade brasileira. Inclusive, já foi sancionado pelo governador Cláudio Castro a criação de um observatório de feminicídio do Estado do Rio de Janeiro, de autoria da deputada Zeidan, mas ainda não há regulamentação. Não podemos admitir que no ano de 2023 as mulheres tenham seu direito à vida violados brutalmente.
Quem mata uma mulher, mata a humanidade. Obrigada. Obrigado. Muito legal essa experiência, né? Quem sabe a gente emplaca nacionalmente, né? Parabéns. Companheira do Levante Popular da Juventude, Rebeca Silva, em nome dos movimentos das juventudes aqui do Rio de Janeiro. Obrigada, gente. E como boa juventude, vou estar dividindo também com o meu companheiro Cleverson, também que representa a juventude do Rio de Janeiro. Essa é uma carta manifesto que a juventude se uniu para escrever e vamos lê-la juntas. Nós somos jovens do estado do Rio de Janeiro. Nós somos jovens da cidade, do campo, das florestas, das comunidades ribeirinhas, quilombolas, favelas e periferias. Nós somos jovens estudantes, secundaristas, universitários, ensino técnico, jovens sem nenhum vínculo escolar ou estudantil. Somos jovens também ainda não alfabetizados. Somos jovens ainda também em busca das universidades. Nós somos jovens trabalhadores, sem trabalho formal. Somos jovens em vínculo de trabalho precarizado, estagiários. Nós somos jovens em busca do primeiro emprego. Nós somos jovens, pais, mães, cuidadores e responsáveis familiares. Nós somos jovens em toda a nossa multiplicidade étnica, de raça, cor, credos, religiões e gêneros, de orientações sexuais diversas. Somos jovens portadores de deficiência, jovens neuroatípicos e neurodivergentes. Nós somos jovens organizados, movimentos, coletivos, associações, religiões, rodas culturais e comunicação. Nós somos jovens com sonhos, utopias, em busca de realizações individuais e coletivas. Nós somos toda essa juventude múltipla e diversa e viemos, por meio dessa carta manifesto, afirmar a urgência e a necessidade de um espaço no orçamento federal. Nós somos jovens que nos últimos 4 anos tivemos que lutar contra uma política genocida com foco no extermínio nas possibilidades de vida e de sonho da nossa juventude. De bala, de fome ou de Covid, nós tivemos que batalhar pela nossa sobrevivência, enquanto uma política federal e estadual tentaram ceifar nossas vidas, até mesmo dentro de nossas casas, com excursões militares e isolamento social nas comunidades do Rio de Janeiro. A violência é a principal causa de morte dos jovens no Brasil. Segundo aulas da violência de 2021 e 2019, de cada 100 jovens entre 15 e 19 anos que morreram no país por qualquer causa, 39 foram vítimas da violência letal. Entre aqueles que possuíam de 20 a 24, foram 38 vítimas de homicídios, a cada 100 óbitos. E entre aqueles de 25 a 29 anos, foram 31 dos 45 mil homicídios ocorridos no Brasil. 51% vitimaram jovens entre 15 e 29 anos. São 23.327 jovens que tiveram suas vidas ceifadas prematuramente, em uma média de 64 jovens assassinados por dia no nosso país. Considerando a série histórica dos últimos 11 anos, 2009 a 2019, foram 3.333 jovens vítimas da violência letal no Brasil. O Rio de Janeiro desponta entre os 5 estados com mais crescimento dessa taxa, sobretudo se relacionar com as mortes violentas por causas indeterminadas. Os dados indicam que o risco de ser vítima de um homicídio não está igualmente distribuído entre todos os jovens do país. A característica mais marcante desse grupo é o sexo. Os homens representam 93% total em 2019. Em 2018, essa proporção foi praticamente a mesma, 94%, mudando pouco ao longo dos anos e décadas. Além da violência letal provocada pela violência do Estado e a guerra contra as drogas que extermina nossas vidas todos os dias nas periferias do Rio de Janeiro, inclusive as prisões arbitrárias dos jovens negros moradores das favelas, escancarou essa realidade por conhecimento fotográfico. 83% dos casos foram de jovens negros presos injustamente, como nos casos do Luiz Destino e Danilo Félix, que escancaram o racismo estrutural e a política de criminalização e encarceramento da juventude negra, evidenciando o fato de que ser jovem negro representa um alto risco de vida e segurança, sobretudo se morador das favelas do Rio de Janeiro. Não se pode ignorar o fato dos desafios da pandemia do Covid-19 impôs à nossa juventude. A evasão escolar ampliada nesse período, isolamento social, os desvios das estruturas pedagógicas do ensino remoto, a alta taxa de desemprego e a precarização das formas de trabalho, todos esses aspectos impulsionaram a juventude a jornadas exaustivas, sem direitos trabalhistas e sem vínculos, sobretudo, uberizados. Esses aspectos de segurança pública, educação, profissionalização, saúde, trabalho e renda influenciam a vida da juventude de forma geral. Mas quando aproximamos o prisma e olhamos para a diversidade,
que nós somos o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo, a gordofobia e tantas outras estruturas nos deixam numa situação economicamente muito vulnerável. Não vamos aceitar mais entrar nas estatísticas de violência do Estado por crime de ódio. Não queremos mais estar na estatística de desemprego ou falta de profissionalização, escolarização ou de suicídio. Nós somos jovens negros, jovens periféricos, que precisamos de políticas públicas especializadas e direcionadas em todas as áreas para avançar conjuntamente com o Estado, para garantir e ampliar os direitos e a rede de proteção para os jovens do Rio de Janeiro. Ao longo dos primeiros 2 anos de mandato do presidente Lula, a juventude teve diversas vitórias nas áreas de trabalho e renda, expansão universitária, políticas de cotas sociais, e nesse período também conquistamos o ProJovem, o Conselho CNJ e a SNJ. Agora, nessa nova quadra histórica, temos mais uma janela de oportunidades para avançar ainda mais. Não há políticas públicas sem orçamento definido e direcionado. Por isso, urge a necessidade da Política Nacional de Juventude, que seja implementada e executada, seja instituído o Fundo Nacional de Juventude para financiar as políticas públicas em todos os âmbitos governamentais. Precisamos que o espaço da juventude na institucionalidade seja regulamentado em secretarias, coordenadorias, não só no âmbito federal. Por isso, nós viemos por meio dessa carta afirmar que a juventude quer viver, e por isso queremos a juventude de lançamento já. Obrigado a todos e todas. Valeu! Olha, falar em juventude, chegou o presidente da UNE quando eu era jovem, nosso companheiro Lindbergh Farias. Saudamos também o Congresso Nacional da UNE, né? O Congresso Nacional da UNE está acontecendo lá. Mas eu reafirmo que o tempo é 3 minutos, tá, pessoal? 3 minutinhos. Se for dividir, é 1 minuto e meio para cada um. Senão nós vamos estender isso aqui. Daqui a pouco o Fome Zero bate aqui, o presidente Lula não quer ninguém com fome no país. Nossos companheiros agora a fazer uso da palavra são a Glaucia e depois a Fernanda. Nós vamos ouvir agora, em defesa das propostas de moradia, meio ambiente e clima, Glaucia Nascimento do MTST. Por favor, companheiro. Bom dia, povo de luta aqui. Eu queria primeiro ressaltar, para essa questão de mudança que é importante, tem muita gente que gostaria de estar aqui, que deveria estar aqui e não pode, porque está na correria do dia a dia para sobreviver, né? Então, eu queria, desde já, pedir que assumisse um compromisso a ministros e ministros de retornar aqui outras vezes, que não seja a única vez que a gente seja escutado, porque tem muita gente para ser escutada. Acho que primeiro queria ressaltar quanto a isso. E já dizer, né, que o Rio de Janeiro, né, ele abrigou e abriga muitas pessoas que saíram de suas terras, saíram de seus lares para procurar aqui a construção do seu teto, né, de um teto próprio, né. Eu sou filha e neta de quem lutou, de quem saiu lá da sua terra, só para isso. Então, o Rio de Janeiro abriga em todos os lugares, principalmente nas periferias e, infelizmente, nas ruas, né. Agora, o censo disse que duplicou o número de casos vazios, homicídios vazios, mas ele quantificou uma realidade e uma denúncia que está muito clara nas ruas. Aqui na esquina, a gente vê essa denúncia. E aí a gente precisa que seja olhado disso, né? Um olhar mais atento. Sabemos que o censo quantificou, o Rio de Janeiro abrigou, e a gente precisa que a luta carioca seja ouvida para além dos muros do Rio de Janeiro. É preciso que a cidade tenha políticas em que o meio ambiente e moradia se complementem e sejam tutelados de forma integral e plena. Após sistemáticas enchentes, alagamentos, deslizamento do Rio de Janeiro, ainda não temos uma política nacional que ampare os atingidos. Precisamos defender o Fundo Nacional para a população atingida, para a reparação das comunidades atingidas. Queremos políticas de moradia visando moradia digna, sendo considerado e pautado o combate ao racismo ambiental, garantindo saneamento básico, dignidade, o mesmo que é o direito, hoje apenas de uma parcela. A gente quer que seja direito para todos. Por isso que a proposta da Secretaria Nacional de Periferias, a Periferia Viva, para articular todas as políticas públicas do Estado nos territórios periféricos é urgente. Para que a proteção e segurança das áreas em situação de risco, sem saneamento, deixadas de lado por tantos anos, garantir a participação popular ativa no governo para dar voz às favelas e periferias que têm direito
à moradia e direito ao meio ambiente. Para além dos limites da Constituição Federal, além das linhas, a gente quer que elas sejam concretas, a gente quer ver, a gente quer tocar, a gente quer viver nelas. Precisamos que a periferia viva, entre no orçamento. Precisamos que a periferia faça parte, os favelados entrem no orçamento. A Marielle dizia, né, que as periferias têm que ser vistas como cidades, porque elas estão em todos os municípios. Então, eu peço que as periferias, enfim, sejam vistas como cidades. Eu quero aqui a gente vê um grande número de movimentos de moradia, entre tantos outros que existem, o MAB, o MUCA, os informais. A gente precisa, a MMB, o povo, União Popular, a gente precisa que todos esses movimentos sejam ouvidos de forma contínua, porque, infelizmente, a luta que está hoje, a gente está repetindo várias pautas há muito tempo que não foram, e já tem muitas outras para serem incluídas. Então, eu peço que o governo retorne aqui outras vezes, nos escutem, de repente, uma roda de conversa um pouco menor, para que todo mundo possa falar. Eu peço o retorno de vocês quanto antes. Valeu! A participação social no governo Lula vai ser tão ampla que vocês vão cansar de ver os nossos ministros aqui no Rio de Janeiro. O presidente Lula determinou: corram o país, animem a nossa turma, façam reuniões, e é isso que nós estamos fazendo. Por isso, são 27 plenárias em 45 dias. Não tinha como colocar tudo à noite. Então, algumas tiveram que ser de manhã. Mas é esse esforço de estar presente para que o PPA, que tem prazo para ser cumprido, pudesse ter essa participação. Mas, com certeza, vocês vão ver muitos ministros aqui participando com vocês ao longo desses 4 anos. Movimento da Saúde e da Seguridade Social, várias entidades, vão ser representadas aqui pela Fernanda Brito, da Frente pela Vida. Com a palavra. Pode seguir. Bom dia a todos, todas e todes. Como foi apresentado, sou Fernanda Spitz. Estou aqui representando os movimentos da saúde, além da Frente pela Vida, que é um movimento organizado na pandemia maravilhoso, né, com o Pedro Valclé também faz parte. Foi uma frente criada por todos os movimentos sociais da saúde e movimentos partidários, onde a gente fez o combate árduo e difícil na pandemia e no desgoverno passado. Também faço parte do movimento de mulheres de Maricá e do movimento ativista da enfermagem, pois sou mestre de enfermagem. Bom, nós tivemos 2 propostas, quero agradecer a organização, inclusive, por deixar a saúde defender 2 propostas das 6.300 apresentadas na plataforma. A primeira proposta, em que nós debatemos e foi unanimamente apoiada na defesa, é a carreira única do SUS. A carreira única do SUS, para quem não sabe, ela foi aprovada no primeiro governo Lula, em 2004, uma portaria do Ministério da Saúde, e aprovada na CIT e no campo diretor em 2006. Então, são quase 20 anos de luta para a qualificação e o reconhecimento do profissional de saúde. Quando a gente fala na defesa única do SUS, a gente quer dizer que todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS devem ter o mesmo valor, o mesmo respeito, o mesmo reconhecimento dentre as várias categorias, seja em carga horária, seja em condições de trabalho, seja em condições de descanso, que sejam feitos concursos públicos e a gente caminhe para acabar com a precarização do trabalho. Hoje, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, ministros, a gente tem inúmeras formas de contratação do trabalhador e da trabalhadora, não só da saúde. E quando a gente coloca os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras em condições precárias de salário, de condições de trabalho, de reconhecimento, a gente não promove o SUS com qualidade. Porque quem faz o SUS, quem defendeu o SUS, durante a pandemia, eu acho que ficou muito claro o que nós do SUS significamos para esse país, e quem defende isso são os trabalhadores e as trabalhadoras. A gente não pode mais, nesse terceiro governo Lula, com todos os avanços que eu sei que aconteceram, eu tenho certeza, Valclé, que a ministra Anísia está empenhada nisso, já estamos discutindo a questão dos cargos, salários e da carreira SUS, mas é fundamental que vocês votem lá na proposta, na plataforma, e fortaleçam isso. Nós não somos heróis, não fomos heróis, nós somos trabalhadores e trabalhadoras que respeitam, cuidam e promovem a vida. Viva a carreira pública única do SUS, viva o concurso público, viva o presidente Lula.
Obrigado, companheira. Viva os trabalhadores do SUS. Obrigado. A segunda proposta... Aí tem duas que eu falar. Seu tempo já acabou. Então, só leia, por favor. Bom, a comissão organizadora me falou que eu poderia defender duas propostas e na votação de todas foi segurança alimentar e combate à fome. Eu sei que outros companheiros aqui podem falar sobre isso, mas o nosso país hoje, o nosso estado não é diferente. Tem milhões de pessoas passando fome. E fome, sim, é questão de saúde pública. É um grande problema de saúde pública, né? Muitas vezes as pessoas tratam a questão da segurança alimentar ou, como chamam, insegurança alimentar. E eu amei quando o nosso presidente Lula disse que insegurança alimentar é um nome chique que deram para a fome. E é verdade. Porque a pessoa que está em situação de fome, está em situação de miséria, o organismo dela, fisiologicamente, emocionalmente, não consegue responder. E isso prejudica a força de trabalho, todas as condições de vida. Lembrando que saúde, ela não é a presença ou ausência de doenças. Saúde é o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, da coletividade, em todos os âmbitos. Então, nós também pedimos que vocês apoiem a proposta de combate à fome no nosso estado, no nosso país, porque com fome a gente não faz saúde, com fome a gente não faz vida, com fome a gente não garante a dignidade da sociedade brasileira. Obrigada. Valeu, obrigado, Fernanda. Vamos agora ouvir movimentos de favelas, periferias, comunitários se organizaram, trouxeram aqui, as propostas vão ser defendidas pelo Eric, o Povo pela Moradia, Eric Vermelho. Isso aí. Cansados? Na luta do povo? Nós somos o quê? Nós somos o quê? É isso aí, galera. Aquele povo que está lá em cima, chegou cedo. A maioria chegou cedo. Eles deveriam estar aqui, embaixo, no meio de vocês, mas a segurança foi orientada a mandar eles lá para cima. Uma senhora de 85 anos subiu a escada. Eu falei para descer, eu não consigo nem descer, que a perna estava doendo. Infelizmente fizeram isso. Mas eu queria fazer a defesa do povo que veio aqui comigo, porque eu não me sinto à vontade para defender todo mundo, até porque eu não sou de toda a periferia. Todo mundo aqui sabe que a periferia precisa de cultura, precisa de saúde, precisa de educação, precisa de participação, precisa de transporte, porque nós levamos 3 horas para chegar aqui. Aí, não sei se o prefeito Eduardo Paz está aqui, levamos 3 horas para chegar, saímos 6 horas da manhã da Zona Oeste. Chegamos aqui mais de 10 horas da manhã. Então, a periferia, ela é cada vez mais colocada na periferia, porque não há mobilidade, o meio de transporte é horrível. E o resto, você sabe o que acontece, a insegurança, a falta de alimentação, a falta de direitos nos é colocada. Há 2 anos atrás, o movimento do povo ocupou uma área durante a pandemia, quando o fascismo imperava, quando o negacionismo imperava, a falta de vacina imperava, e o povo escutava, fica em casa, e o povo não tinha casa, então tinha que arrumar um local. E nós criamos, numa terra da Petrobras, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, quase na Costa Verde, mas um tanto Zona Oeste também, numa área belíssima da Petrobras, vazia, só com gado, nós criamos o campo de refugiados 1º de maio. Se tinha genocídio, se tinha genocida, tinha também refugiados, que éramos nós. Então, ministros que estão aqui presentes, governador, prefeitos, 2 meses depois que nós tínhamos a cozinha comunitária, nós tínhamos tudo que precisávamos lá, 5.000 famílias chegaram a estar lá, nós fomos despejados a poder de água fria, tiro, porrada e bomba. E estamos até hoje fora da moradia.
Abrimos negociação com a Petrobras, temos um projeto para entregar a Petrobras, esperamos que a Petrobras nos atenda logo, porque foi isso que foi combinado. Nós não reocupamos a área em função de manter um diálogo. Então hoje ainda vamos até a Edise bater um papo e pedir para que essa audiência vá logo. Tempo. Isso aí. Então, eu quero pedir aqui às autoridades presentes, ministros, secretários, assessores, muitas vezes assessores mandam mais que os próprios ministros, que colaborem conosco para que a Petrobras negue o negacionismo, negue a violência que foi imposta a nós há 2 anos atrás e abra a possibilidade de construção de um loteamento organizado, um loteamento nosso, onde o povo, de forma organizada, na contramão do Minha Casa e Minha Vida, que muitas vezes é remoção de população, que se faça lá um loteamento onde a relação com a natureza, o recolhimento da água da chuva, as hortas comunitárias é possível, porque a terra da Petrobras e o governo têm responsabilidade com o povo. E os dividendos que deram para os acionistas estrangeiros, concluindo, querendo vender a Petrobras, que seja agora dada também ao povo na forma de serviços. Então, companheiros, eu também estou aqui para dizer que água e energia não é mercadoria, que a Eletrobras também está sendo vendida e vai atingir o povo diretamente. Então, nós queremos uma Eletrobras pública, nós queremos uma Petrobras do povo e moradia para todo mundo, porque é o princípio da humanidade. Estamos juntos, para todo mundo na luta. Isso aí. Cansados? Cansados? Na luta do povo? Nós somos o quê? Obrigado. Obrigado. Obrigado ao Movimento do Povo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Com certeza é um dos papéis também da Secretaria-Geral da Presidência essa interface com as reivindicações sociais aos vários órgãos do governo federal, né? É um dos papéis institucionais da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Serginho da FUP, Sérgio Borges, falará aqui em defesa do petróleo, da soberania energética e a retomada do desenvolvimento industrial. Com a palavra, companheiro. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou o Sérgio Borges, Serginho da FUP, um homem negro de 43 anos, 1,85, cabelo raspado, barba. Estou vestindo meu jaleco laranja da FUP, que representa a luta e resistência dessa categoria. E queria saudar aqui a todos da plenária, aqui em nome do ministro Márcio Macedo, e também queria saudar a todo mundo que está aqui com a gente, em nome da ministra que está com a gente aqui. Companheiros e companheiras, eu queria iniciar falando que é muito bom estar aqui nesse momento, debatendo o futuro do país, num programa do governo, mas gostaria de lembrar que há pouco tempo existia um projeto de destruição desse país, um projeto fascista, e que isso só foi possível, eu faço questão de reafirmar em todos os fóruns, a gente só pode hoje debater, voltar com pautas progressistas, porque nós elegemos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu sei da importância de cada um que está aqui nessa plenária, nessa luta. Então, nós, do coletivo, do Setorial de Energia e da FUP, colocamos algumas propostas, ministro Macedo. Uma delas, a principal nossa, dialoga com a questão da transição energética justa e participativa, uma vez que a Petrobras e toda a questão do petróleo
pode ser usado através de um programa de um fundo soberano para patrocinar essa transição energética, justamente com a participação popular dos movimentos sociais e também dos sindicatos que fazem parte da categoria. Uma outra proposta e um outro debate que é muito sensível para a gente, principalmente para o estado do Rio de Janeiro, que foi muito afetado com a Lava Jato, é a questão do conteúdo local. E aí eu chamo a atenção que a Petrobras tem hoje mais de 18 projetos ou plataformas em construção ou contratadas. E nenhuma delas estão sendo construídas aqui no navio, aqui no Brasil. Então nós poderíamos estar gerando emprego aqui, e emprego de qualidade, gerando tecnologia, desenvolvendo tecnologia nacional e gerando emprego aqui. E por fim, a questão de utilização dos fundos soberanos vindo do petróleo para fazer todo o processo de reparação, seja ela nas políticas sociais da Petrobras e das estatais, como também propostas de movimentos populares parceiros, como o Fundo Nacional dos Atingidos por Barragem. Propostas interessantes que a gente quer discutir justamente com o governo. A gente quer utilizar as estatais, em especial a Petrobras, ministra Tebet, como indutora do desenvolvimento nacional, uma empresa estatal forte, uma empresa estatal integrada e, principalmente, uma empresa estatal a serviço do povo brasileiro, que é isso que ela tem que ser. Muito obrigado a todos e todas e bom plenário. Pessoal, eu só vou cumprir aqui uma promessa do David e do Zé Maria, que eles prometeram isso para o Márcio Macedo, eles não cumpriram, pediram para trazer aqui agora o jaleco da FUP, Márcio. E aí eu vou aproveitar também, não trouxe para todo mundo, mas vou presentear a Simone Tebet e aí eu presenteio todas as mulheres também. Valeu! Com muita honra, né? Um jaleco que representa uma luta fundamental do povo brasileiro, da história da luta do povo, que agora é entregue aqui ao nosso ministro, nossa ministra. Aproveito também 2 anos para cumprir a proposta, mas está bom. O importante é que cumpriu. Quero anunciar também o deputado federal Raimon. Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui. Nas mãos dos parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadoras, estará toda essa participação, projeto de lei do PPA a partir de 31 de agosto. Vamos ouvir agora os movimentos do campo em defesa da reforma agrária, da segurança alimentar, da economia solidária. Companheira Herô, do MST. Bom dia a todos, a todes e a todas. Eu sou Heró, militante do MST há 20 anos. Quero fazer a saudação a todos presentes, em nome da ministra Simone Tebet. Eu venho aqui falar em nome dos movimentos populares, do MST, do MPA, do MAB, da Aquilerge, da Articulação Estadual de Agroecologia, da FETAGRE, da FETAG e dos movimentos de economia solidária e dos órgãos que estão ligados à pauta, como o INCRA e o escritório do MDA aqui no estado do Rio de Janeiro. Trazer as propostas da sociedade civil que consideramos fundamentais para o plano plurianual do governo federal. E quero aqui reforçar, então, as seguintes propostas. A primeira, reforma agrária para desenvolver o Brasil e combater a fome. Sumiu aqui de mim. Cresceu muito. A segunda proposta, fomento aos empreendimentos econômicos solidários a partir dos eixos da economia solidária deliberados pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária. A terceira proposta, Fundo Nacional para as populações atingidas por barragens no Ministério de Minas e Energia, Meio Ambiente e Clima.
Terceira proposta, a criação de um fundo para apoiar os sistemas alimentares e o abastecimento popular. A quarta proposta, a criação do Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com fundo próprio e quadro funcional com carreira pública de extensionista rural. Tais propostas visam dialogar com os desafios principais que o nosso país enfrenta para avançar com as políticas sociais, sair da crise e proporcionar o desenvolvimento social, político e econômico para o conjunto da população brasileira, que é falar da fome que o nosso país aponta cerca de pelo menos 70 milhões que vivem em insegurança alimentar e nutricional. E também é falar da necessidade da produção dos alimentos para também ter o acesso à terra, ao reconhecimento do território, ao desenvolvimento e à infraestrutura e ao fomento. Deus, o telefone não ajuda. Bom, falar da importância de nós construirmos uma outra forma de pensar a organização da produção e da distribuição como uma economia solidária, que organiza de forma autogestionária a produção e a comercialização em cooperativas, associações, como um guarda-chuva, que acolhe e contribui nas lutas da agricultura familiar, da agroecologia, da pesca artesanal, das organizações que fazem a reciclagem, como os catadores, acionar também o turismo de comunidades de base, artesanatos, povos originários quilombolas, empresas recuperadas, bancos comunitários, entre outros. A economia solidária promove o bem viver. Também é falar da necessidade de pensar nos atingidos pelos megaempreendimentos. E, por fim, nós acreditamos que esse amplo processo democrático e participativo que estamos vivenciando aqui é o caminho na qual almejamos para que as políticas públicas fundamentais para garantir os direitos humanos e sociais das populações mais vulneráveis sejam visibilizados e priorizadas pelo nosso governo. Para tanto, é necessário que seja garantido o orçamento para a construção das nossas políticas e para a reestruturação dos órgãos aos quais elas serão submetidas. Viva a reforma agrária, viva a agroecologia e viva a justiça social. Viva! Queríamos mais tempo. Valeu, companheira. Obrigado. Viva a luta do MST, nossa solidariedade a esse movimento tão importante e tão perseguido hoje na conjuntura brasileira. Em nome da educação, quero convidar Duda Quiroga, da CUT, a fazer uso da palavra. Na sequência, o Rodrigo pode se aproximar, por favor. Boa tarde a todos, todas e todos. Sou Duda Quiroga. Sou uma mulher branca, de 1,55 m, cabelo castanho escuro. Estou usando uma blusa polo vermelha, escrito CUT, e com bottom do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Gostei muito quando o Serginho fez a autodescrição, e faço questão de fazer a autodescrição, porque falar de educação é falar de inclusão. Então, a gente tem que ter sempre essa atenção também. E aí a gente conversou alguns segmentos da educação. Eu sou coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Conversamos com os companheiros e companheiras do SIMPRO, do Fórum Estadual de Educação, de outras entidades, para ver que propostas das várias que a educação apresentou cabia a gente trazer aqui hoje. E, sem dúvida, pensando no Rio de Janeiro, que é o único estado do nosso país que não tem plano estadual de educação, a primeira proposta da educação que a gente tem que reforçar é a que fala dos 10% do PIB para o Plano Nacional de Educação 2024-2034. O governo federal, por meio do MEC, deve garantir a elaboração e aprovação e implementação do nosso Plano Nacional de Educação do próximo decênio, com a participação da sociedade civil na Conferência de Educação, tendo como referência investimentos de 10% do PIB ao longo da vivência do plano. E no Rio é fundamental de fazer esse debate para garantir as conferências municipais e estadual, já que no último período a gente não teve a aprovação, e lembrar que nós temos o pior
piso, o pior salário da educação no estado do Rio de Janeiro. Agradecer a galera aí com cartaz, que é isso, ó. Claro, a gente acabou de sair de uma greve da rede estadual, porque o governador do Rio não paga o piso, está atacando o nosso plano de carreira e não pretende pagar o piso, que temos o pior salário do Brasil. Além disso, antes da outra proposta que está aí apresentada, queria trazer duas outras propostas que são muito importantes para a gente. Sobre formação de professores, a revogação da resolução do Conselho Nacional de Educação de 2 de 2019, que foi uma resolução autoritária e não conversou com os profissionais que atuam na área, e exatamente por isso a UFOP está apresentando a revogação dessa resolução, e é importante a gente votar nisso. Outra proposta que eu queria relembrar aqui, ressaltar, que é muito importante, tem a ver com o segmento do qual eu sou professora, eu sou da educação infantil, e no nosso segmento da educação infantil, nós temos mais de 50 nomenclaturas para os profissionais que atuam na primeira infância, sem reconhecer e valorizar de fato, são todos e todas professores e professoras desse segmento e merecem um enquadramento e a equiparação de direitos e salários para todos os docentes da primeira infância, com qualquer um dos 50 nomes que existem hoje. Por fim, queria falar do financiamento para as pesquisas em educação como estratégico para a gente ter um avanço na educação no nosso país, que é, sim, uma pauta fundamental para se falar em soberania. Valeu, obrigado. Viva a CUT, as centrais sindicais, a luta pela educação. Muito obrigado. Companheiro Rodrigo Correia, do MNU, fazer uso da palavra em nome dos movimentos negros. O Cláudio Nascimento já se aproxima, por favor. Boa tarde a todas, todos e todes. É muito importante a gente estar nesse espaço aqui. Eu acho que vivemos tempos sombrios e hoje a gente começa a ver a esperança voltar para o nosso país. Nós de comunidade, de terreiros, quilombola, sempre sofremos processo de discriminação muito contundente pela sociedade. E esse espaço aqui é um espaço que a gente pode começar a discutir políticas públicas onde a nossa sociedade possa garantir um espaço para que todos possam discutir não as suas diferenças, mas que as nossas diferenças possam nos unir. E hoje, discutir o PPA participativo significa discutir a inclusão do negro na sociedade brasileira. O negro que, por muitas vezes, foi excluído da sociedade. Eu acho que ser um corpo negro é um espaço político, é um espaço que a gente cada vez mais tem que estar se reconstruindo e tem que estar discutindo com a sociedade que precisamos de um espaço onde não esteja preconceito, onde não esteja discriminação, onde o futuro das nossas crianças não sejam definidas pela cor da pele ou pela área social que ela frequenta, mas sim por políticas públicas do Estado que possam garantir a subsistência de toda a população negra do nosso país. Acho que é por isso que discutimos um país mais igualitário para todos. Eu acho que esse PPA vem com uma forte importância, que é garantir que esses recursos possam chegar às pessoas que mais precisam. Mas isso é um espaço aberto. Então, nossa mobilização, nossa participação, a nossa garantia que isso aconteça também é importante. Então, efetivamente, nós temos que discutir nossas propostas, temos que garantir que o melhor para o nosso país possa sair desse PPA. Muito obrigado e bom dia a todos. Valeu, obrigado, Rodrigo. Vou aproveitar aqui para fazer uma homenagem ao nosso querido Edson Santos, ministro da Igualdade Racial no governo do presidente Lula. Esteve conosco aí em tantas batalhas, né? Muito obrigado pela presença, Edson. Valeu, pessoal. Vamos aqui, então, seguir caminho. Pode entregar. Valeu. O movimento do... Opa, para mim também? Também sou filho de Deus. O movimento do povo. Obrigado. Vamos lá, então, agora, ouvir o nosso querido Cláudio Nascimento, do Grupo Arco-Íris, falará em nome dos movimentos LGBTQIA+, e de direitos humanos. Valeu, Cláudio. Viva o Rio de Janeiro, viva o povo do Rio de Janeiro ocupando esse espaço.
Estamos aqui com as representações de lésbicas, travestis e transexuais, gays, porque o nosso movimento é um movimento muito diverso. Ministra Tebet, ministro Márcio Macedo, vereadores, deputados, companheiros e companheiras do movimento social. Nós vivenciamos uma situação no Brasil gravíssima, de a cada 20 horas uma pessoa assassinada em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Nós temos uma situação gravíssima da falta de políticas públicas específicas para lésbicas, mulheres travestis, transexuais, homens trans e transhomens. Nós temos uma situação gravíssima onde o orçamento público, ao longo dos últimos 6 anos, simplesmente apagou a gente do orçamento. Nós temos uma situação gravíssima, ministra Tebet, ministro Márcio Macedo, que nós não existimos no plano plurianual e no orçamento público da União, dos estados e dos governos municipais. Precisamos, primeira coisa, sair de um apagão. Precisamos existir com orçamento. Essa é a primeira grande reivindicação. Sabemos que estamos aqui, cada uma apresentando uma pauta, uma demanda. Mas pensem naqueles segmentos sociais que sequer são referenciados no orçamento público. E nós não estamos no orçamento público. Demonstra uma homofobia, uma LGBTfobia, uma lesbofobia e uma transfobia institucional. E hoje nós temos um outro ar, um ar de frescor, onde a instituição pública, o governo federal, chama a comunidade, a sociedade para discutir. Foi criado o Conselho Nacional LGBT, criado a Secretaria Nacional de Políticas LGBTQIA+, porém, não tem orçamento. E nós vamos precisar, então, colocar orçamento na Secretaria Nacional LGBTQIA+, no Conselho e em todas as nossas políticas, em todas as áreas. Então aqui, a primeira defesa, olha lá, primeiro, a promoção e defesa da empregabilidade LGBTQIA+, que é a prioridade número 1 hoje, porque sem a inclusão econômica não tem enfrentamento da LGBTfobia, mas também queremos, que é o outro programa, dentro que seja estruturada a Secretaria de Direitos Humanos, com programas específicos e que o nosso programa tenha dinheiro para executar, porque só existe cidadania LGBT, só existe democracia e cidadania do povo com a gente no orçamento. Queremos estar no orçamento. Obrigado, ministra Tebet, ministro Márcio Macedo, Renato Simões, por esse espaço para que a nossa comunidade possa também se colocar. Muito obrigado. Valeu, Cláudio. Obrigado. Vai lá, tira a foto. Enquanto o pessoal registra esse momento aí, quero também registrar aqui a presença do Eduardo Novaes, da Federação das Favelas do Rio de Janeiro, a FAFERJ, a União de Associações de Moradores e Afins do Rio de Janeiro, movimento comunitário presente. Obrigado, companheiro. Deixa eu só reorganizar aqui minha vida, pegar meus papéis aqui. Quero convidar aqui, para apenas registrando também a chegada do secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavalieri, do secretário municipal de Esportes e Lazer, Guilherme Schelder. Obrigado. Inclusive, leve o nosso abraço aí ao prefeito Eduardo Paes pelo apoio que deu à organização do nosso evento. Vai falar agora aqui conosco o Jesus Cardoso, metalúrgico do Rio de Janeiro, os direitos da classe trabalhadora no PPA participativo do governo federal. Com a palavra, companheiro. Boa tarde a todos, ministra e ministros aqui, secretários, essa massa trabalhadora que veio reivindicar os seus direitos, e graças a Deus nós conseguimos agora virar o ano e o paraíso está se iniciando. A gente espera que nesses 4 anos nosso presidente Lula
faça de fato aquilo que foi prometido, porque esses 4 anos que passou, meu nome é Jesus, mas eu vivi no inferno. E agora a gente espera que esses 4 anos agora a gente consiga evoluir. Então eu estou aqui em nome da revitalização da indústria, ministra e ministro, porque a nossa indústria, a gente sabe que ao longo da história, os países que chegaram a ser país de primeiro mundo, eles só chegaram através da indústria. Primeiro se industrializaram, hoje em dia os americanos estão mais para outras áreas, mas depois de se industrializar que eles começaram a se desindustrializar. E o Brasil, infelizmente, não chegamos ainda no primeiro mundo e já estamos desindustrializando a nossa economia. Então nós estamos aqui com o manifesto dos trabalhadores, dos sindicatos, junto com os empresários, aqueles empresários que são corretos, que querem de fato buscar a revitalização, por melhores empregos, por uma indústria mais capaz. Ministro e ministra, eu estou com o manifesto e eu gostaria depois de apresentar esse manifesto, aonde fizemos um fórum do setor naval e na administração da indústria de offshore. Vou ler aqui uma parte aqui bem breve e depois eu entrego isso. Em todo o mundo, a indústria naval tem papel estratégico. Envolve defesa nacional, marítima, mercante, construção naval, navegação de cabotagem, apoio marítimo, interior e a diversidade portuária, bem como extratividade mineral, pesca industrial, geração de energia offshore. É responsável pela ocupação da zona exclusiva econômica marítima, conhecida no Brasil como Amazônia Azul, por grande parte da integração da eficiência econômica do nosso país. O que eu queria colocar aqui é que a indústria naval e a indústria, de modo geral, ela tem papel de movimentar o país, de qualquer país. E o Brasil, como o nosso presidente colocou, ele tem por meta reindustrializar esse país. Então, nós, como trabalhador, buscamos os grandes empresários desse país para somar e levar para o nosso presidente Lula, através do ministro, essa reivindicação de que um país, para chegar no primeiro mundo, tem que ter uma indústria forte, porque nós vamos ter emprego de qualidade, com salário digno, porque só o salariado é que movimenta o país. Então, a nossa mensagem aqui dos metalúrgicos do Rio de Janeiro, dos petroleiros aqui, como falou aqui nosso camarada, e dos empresários que querem, de fato, melhorar a indústria, trazer a indústria, de fato, para o grau que merece esse Brasil. Nós estamos aqui com esse manifesto e queremos apresentar, esperamos que nos próximos 4 anos o Brasil cresça com melhores salários, com moradia aqui para os nossos que não têm moradias, uma educação melhor, porque o Brasil merece uma coisa melhor do que nós tivemos nesses últimos 4 anos. Então, presidente Lula, os metalúrgicos estão com você. Vamos à luta e a luta continua, companheiro. Isso aí, viva a luta dos metalúrgicos do Rio de Janeiro e do Brasil. Quero também cumprimentar o movimento Paz para Torcer, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, a Anatorga, aqui presentes, e esse grande combatente da história da luta pela democracia no Brasil, nosso querido Vivaldo Barbosa. Seja bem-vindo, companheiro. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, não tem participação sem diálogo, né? Nós concluímos a fase da escuta, vamos abrir o diálogo. Convido para fazer uso da palavra, abrindo o bloco dos representantes do governo federal aqui presentes, nosso querido ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, com a palavra, por favor. Seja bem-vindo, ministro. Bom dia pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse momento histórico. Queria agradecer muito
a oportunidade que a eleição do presidente Lula nos deu de reconstruir o país e reconstruir a capacidade do Estado brasileiro ouvir a sociedade e ter a sociedade participando da construção das suas políticas públicas. Queria também agradecer muito o ministro Márcio Macedo e a ministra Simone Tebet, que estão coordenando esse processo de uma maneira muito eficiente, com um trabalho muito árduo e ajudando muito na interação com os ministérios. Vocês ouviram aqui o Renato dizer que eu sou ministro da Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é o órgão, o ministério no governo federal responsável pela, como o próprio nome diz, controle, a fiscalização dos gastos públicos, o combate à corrupção, mas, acima de tudo, a Controladoria Geral da União, ela é responsável pela política de transparência no governo federal. Então, a gente trabalha muito com o ministro Márcio Macedo e com a ministra Simone Tebet para garantir que o Estado brasileiro seja um Estado que possa dar acesso às informações da população. Um Estado que não seja um Estado escondido, um Estado que não tenha sigilo, um Estado em que a regra seja a transparência, o acesso à informação, porque a gente acredita que só assim a Constituição brasileira é respeitada. E a gente acredita também que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento histórico em que a gente está participando com muita intensidade na CGU. Fizemos uma série de oficinas de treinamento e capacitação para que as pessoas pudessem interagir com esse processo de participação social da construção do nosso orçamento, que parece uma peça, e é uma peça complexa, técnica, mas ela é uma peça que tem que refletir as prioridades da população brasileira. Nós estamos vivendo um momento histórico hoje, e nesse processo, porque, em primeiro lugar, nos primeiros governos do presidente Lula, nós tivemos o estabelecimento de uma política de participação social com a construção das conferências, com a construção e consolidação de uma série de conselhos com participação da sociedade civil. E nós vivemos naquele período o impacto que esse processo teve no acesso a serviços, a políticas e a direitos nesse país. Vocês podem imaginar agora, com essa nova etapa, em que nós, de fato, estamos trazendo e discutindo com a população as prioridades, discutindo as prioridades dos gastos públicos no Brasil e dos investimentos públicos no Brasil, o impacto enorme que isso vai ter ao longo dos 4 anos do governo do presidente Lula. E mais, esse impacto é para ficar na sociedade brasileira, porque essa é uma conquista que deve ser permanente, independente de quem esteja no governo federal. Vocês podem contar com o trabalho da nossa Controladoria para fazer com que isso aconteça. Todo o corpo técnico da Controladoria Geral da União, o ministro Márcio, a ministra Simone, estão à disposição para a consolidação desse processo como uma política pública permanente de participação social nesse Brasil. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Obrigado, ministro. E olha, ministro, a gente agradece muito, viu? Em todo o processo, na OPS, da CGU, nos estados, nos deram suporte, como também a assessoria de participação social do Ministério e toda a equipe de Brasília da CGU, muito presente em toda a participação social do governo federal. Agora, pessoal, nós vamos ouvir aquela que foi escolhida pelo presidente Lula para reorganizar o rumo do planejamento do país e o orçamento que todos nós queremos irrigue de recursos essas políticas públicas que aqui foram defendidas. Ministra Simone Tebet, por favor, com a palavra. Obrigada. É bom demais estar no Rio, né, Márcio? É outra vibe. Oh, meu Deus.
Eu só fiquei assim, muito triste, viu? O presidente Lula estava a gente trabalhar demais. Eu falei assim, presidente, podia ser numa sexta-feira, não? Para a gente emendar o final de semana para ir para a praia, né? Ele falou, não, vocês vão numa quarta-feira, quinta-feira, que é para trabalhar até sábado, mas em outro estado. Bom, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Dizer que a minha história com o Rio vem de muito tempo. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu morei no Rio por um ano. Eu falo que as primeiras letras do ABC eu aprendi no Rio. Meus irmãos gêmeos são cariocas e flamenguistas. Então, peço desculpa aos vascaínos, aos fluminenses. E eu tive, depois, o privilégio de voltar para o Rio, fazer faculdade aqui, né? Sou aluna da Federal, estudei aqui no centro, na Moncorvo Filho, e fui colega do Lindbergh, ele 1 ano depois de mim, mas ele é mais velho que eu. Mas ele se formou depois, porque como ele era presidente da UNE, ele falava assim, eu vou ter que ficar 6, 7 anos aqui para fazer política, que ele fazia política desde sempre. E eu era aquela jovem tímida, vinda do interior do Brasil, não existia celular, não existia internet, e as pessoas também, assim, a questão de cultura hoje é diferente, né? Mas naquela época meus colegas me perguntavam se eu via índio na rua, o termo na época se usava índio, não indígena, era essa situação. E se a gente via onça pintada atravessando as ruas. E isso mostra, né, o quanto, e lembro disso com muito carinho, para lembrar o quanto o mundo e o Brasil evoluiu em tantas coisas e involuiu em outras, né? Como a gente pode ter um ser humano tão inteligente, capaz de ir à Lua, capaz de descobrir coisas fantásticas, esquecer a essência daquilo que interessa, que somos todos irmãos, que todos têm direito à cidadania, à liberdade, à igualdade, à fraternidade, à solidariedade, que são preceitos que o Brasil e o mundo esqueceram. Nós passamos por 4 anos tão difíceis. Eu estava no Senado, ninguém me contou, eu vi. O risco que nós corremos do obscurantismo, do negacionismo, do autoritarismo, do extremismo. Mas como disse Márcio hoje na entrevista, hoje, né, isso é coisa do passado. A democracia está firme e forte. Nós temos um presidente democrata que ama o povo brasileiro, que quer igualdade para os 203 milhões de brasileiros. E eu estou muito feliz de, embora vindo de um estado tão conservador e difícil, de ter tido a coragem, não é fácil para a mulher na política, ter tido a coragem no primeiro segundo, no resultado do primeiro turno, dizer que estaria apoiando o único candidato democrata que foi para o segundo turno, estar do lado certo da história, independentemente do resultado. Então, estar aqui conversando com vocês é um motivo de muita alegria. A minha obrigação aqui é ouvir. O presidente Lula me deu uma determinação. Ele falou, Simone, eu quero pobre no orçamento e que o orçamento e o planejamento seja feito por todas as mãos do povo brasileiro. Indistintamente, não interessa quem é o governador, quantos votos eu tive em cada estado, em cada cidade, ali tem um brasileiro, uma brasileira precisando de nós. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ouvindo vocês. Então a minha fala não é nada daquilo do que já não encontra nesse papelzinho. Eu quero cumprimentar todas as autoridades que se fazem aqui presentes, pedir desculpa, mas as verdadeiras autoridades aqui é o povo carioca fluminense. Então eu quero cumprimentá-los em nome da Marta, do Movimento de Mulheres, que falou pediu o Observatório Nacional da Mulher de Feminicídio. Eu, quando fui senadora, eu fui autora de um projeto, agora já é lei, já está lá no Senado, que é o Observatório da Mulher, de Combate à Violência contra a Mulher. É o único observatório nacional que existe, é de minha autoria, e agora eu vou levar para a ministra Cida, a pedido de vocês, para que nós possamos ter, não só no Congresso Nacional, que é de todos, mas no Executivo, como obra do presidente Lula, da ministra Cida, um Observatório Nacional contra o feminicídio no Brasil. Eu escutei uma das frases mais bonitas dessa nossa peregrinação, essa é a 25ª plenária que nós fazemos, só falta o Espírito Santo no final da tarde e amanhã cedo em São Paulo nós fechamos as plenárias do PPA. Uma das frases mais belas foi dita por uma mulher do movimento de mulheres, das Margaridas. Dizem, se vocês querem salvar o Brasil, salvem antes as mulheres brasileiras. Eu quero dizer, a Rebeca, e aqui eu só tenho o nome da Rebeca, mas o companheiro dela, o Cleverson, né, que extrapolaram o tempo, que bom que a juventude tem que ser rebelde mesmo, não tem que obedecer regras, né?
A juventude, eles falaram tantas coisas, além da política nacional da juventude, o primeiro emprego, o trabalho na formalidade, mas ele falou do espaço no orçamento. Quando o presidente Lula disse eu quero pobre no orçamento, ele disse eu quero a primeira infância no orçamento, eu quero a juventude no orçamento, eu quero o trabalhador no orçamento, eu quero o idoso no orçamento. Então eu quero dizer com muita tranquilidade, a juventude brasileira vai estar no orçamento brasileiro. Eu fiz questão, eu quero aqui falar para o Eric, em nome do Movimento das Favelas, e também para a Gláucia, pelo movimento, que falou pelo movimento das moradias. Eu fiz questão de colocar essa camiseta, porque nas plenárias pode faltar qualquer coisa interessante. Não tem uma plenária que não tenha a voz das comunidades, das favelas e do movimento de luta por moradia digna. E aqui foi dito uma coisa importante, o IBGE e o IPEA são de nossa responsabilidade do meu ministério. Está aqui a Luciana, que é a presidente do IPEA, e ela fez um diagnóstico agora e vai estudar os dados do IBGE. O Brasil está crescendo menos do que projetado. A janela do bônus demográfico está se fechando. O Brasil está envelhecendo mal, porque não cuida da educação, não cuida da primeira infância, não cuida dos nossos jovens, não qualifica nossos trabalhadores, e aí nós vamos ter um problema seríssimo lá na frente, que nós vamos já preparar esses próximos 4 anos para não sofrermos tanto. Mas ali tem um dado interessante. Enquanto o Brasil cresceu proporcionalmente praticamente 0,5% ao ano, e nós somos 203 milhões de brasileiros, nesses 12, 13 anos, de 2010 para cá, aumentou 34% o número de moradias, de edificações, e que são muitas delas, a maioria, vazias. Então, a política nacional de Minha Casa Minha Vida, do programa habitacional, e o ministro Jader, que é hoje o ministro da cidade, já falou, tem que ser feito, e ele está avaliando com o presidente Lula, de não apenas fazer casas para o programa Faixa 1, que até isso o ex-presidente não fez, mas também o aluguel social, com ocupação dos centros da cidade de prédios abandonados e áreas desocupadas, que podem ser muitas vezes compradas da população da classe média baixa, que está desocupada. Enfim, esse programa vai ser incluído e nós vamos levar. Eu fiz questão de colocar essa camisa, por quê? Porque o Brasil está melhorando em todos os cenários. O desemprego está caindo, a formalidade vai melhorar, a renda vai melhorar agora com a reforma tributária e com a reindustrialização. Aqui também foi dito, no final pelo Jesus, foi dito aqui pelo Sérgio também, quando falou da Petrobras, que a Petrobras está pronta para servir o Brasil em todas as questões, né? E aí a indústria forte e a política, está falando de transição energética justa, vai aqui um pedido, uma cobrança para a Petrobras. Cadê a nossa política nacional de transição energética? Nós precisamos da energia limpa, da energia solar e energia social. Leva um abraço a João Paulo, nosso colega, parceiro, presidente da Petrobras. Então, aqui foi dito, já vou falar também, aqui foi dito muita coisa, eu estou indo aqui para o final da minha fala da plenária, mas aqui foi dito também da carreira única do SUS. Sim, eu quero dizer para a Fernanda, em nome do profissional da saúde, muito obrigado a vocês, técnicos de enfermagem, administradores, enfermeiros, profissionais da saúde. Vocês colocaram vacina no braço do povo brasileiro. Vocês salvaram vidas. Obrigada pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida das famílias brasileiras. Obrigada a vocês. E é por isso que no Congresso Nacional nós aprovamos o piso de enfermagem e o presidente Lula já deixou reservado, nós já separamos 7 bilhões de reais no orçamento esse ano e vamos colocar um recurso maior ainda o ano que vem para poder garantir que os estados e municípios possam pagar o piso nacional. É o primeiro passo de muitos que virão em relação à carreira única. Indo aqui para o final, é Heró, falando aqui da agricultura familiar. Eu sou do agronegócio, mas é preciso reconhecer, quem põe arroz e feijão na mesa do povo brasileiro, hortifruti granjeiros, é a agricultura familiar. O Plano Safra, o presidente me pediu, determinou, queremos um Plano
Safra para Agricultura Familiar Robusto. Tem lá esse ano, eu e a Haddad votamos no CMN, junto com o Banco Central, o Plano Safra veio gordinho, 70 bilhões para a agricultura familiar esse ano. Aqui também foi dito pelo Rodrigo do Movimento Negro, e eu quero linkar a fala do Rodrigo com a do Cláudio do Movimento LGBTQIA+, para dizer a vocês, vocês não são invisíveis para o governo federal. O governo federal respeita e protege a todos. E quero dizer que o orçamento, e isso vale para todos, pedindo desculpa nos meus garranchos se ficou alguém para trás, eu acho que não sei se ficou, mas pedindo desculpa para dizer o seguinte, o orçamento este ano tem uma marca da transversalidade. Ali não vai faltar questões ligadas à sustentabilidade, a questão da segurança alimentar, combate à fome, à miséria e diminuição da desigualdade social, mas ali não vai faltar a transversalidade da questão do gênero, da raça e da etnia, da orientação sexual, não vai faltar em todas as políticas públicas. Eu encerro. Estão me pedindo para falar do ambulante da informalidade, então encerro falando da reforma tributária. Há 6 meses atrás, muita gente torceu o nariz para a equipe econômica do governo do presidente Lula. Falou, esse governo é gastador, esse governo não respeita o dinheiro do povo, a inflação vai aumentar, a bolsa vai cair, os juros vão aumentar. Foi essa conversa que nós ouvimos. Vamos uma rápida recapitulação para falar aqui do pedido que ela fez à tributária? Me ajudem. A primeira coisa que o presidente Lula fez com a caneta na mão, revogou todos os decretos reacionários, negacionistas, na área do meio ambiente, na área de armamento, na área de direitos humanos e na área ambiental. Em seguida, em 6 meses, recuperou todos os programas sociais. Minha Casa Minha Vida está sendo lançada agora, novo Minha Casa, nesse momento lá no Planalto. Minha Casa Minha Vida, merenda escolar atualizado, farmácia popular, Brasil Sorridente, se vocês me ajudarem, mais médicos, tantos programas sociais. Vamos para a área econômica? O que aconteceu com a economia? Vamos lá, a bolsa subiu, o dólar caiu e os produtos que nós compramos são lamentavelmente dolarizados, então fica caro. A gasolina caiu, a inflação caiu, o desemprego está caindo, o salário mínimo foi reajustado acima da inflação. Nós estamos num ambiente pronto. O arcabouço fiscal que controla gastos com responsabilidade social já foi aprovado e está sendo aperfeiçoado. A reforma tributária, que é a reforma, que é a salvação da lavoura do Brasil, que vai abrir as portas para as indústrias nacionais voltarem para o Rio de Janeiro, voltarem a investir nos estados brasileiros, gerar emprego com formalidade. A reforma tributária está pronta para ser aprovada. Ela aprovada, o que vai acontecer? Aquece a economia, o setor do comércio, o setor de serviços, os camelódromos, aqueles que estão na informalidade, vão poder ser visíveis e serem incorporados na economia. Isso a pedido dela para dizer o seguinte, a reforma tributária faz o PIB crescer, gera emprego de qualidade e renda e gera carteira de trabalho. Isso se chama dignidade. Márcio, a palavra agora é sua, mas eu gostaria de encerrar lembrando o seguinte, quando coloquei essa camiseta, eu fiz questão de colocar, porque eu não sei quando começou a minha vida pública, porque quando eu tinha 5 anos, meu pai virou prefeito da minha cidade, que era uma cidade muito pequena. E depois eu entrei na vida pública, fui professora universitária há 12 anos, exatamente de direito público, como se administra uma cidade, dei aula há 12 anos, trabalhei com serviço público, eu era servidora pública, depois comecei como deputada estadual. A maior alegria da minha vida, apesar de ter sido uma prefeita, fui a primeira mulher da minha cidade que levou muitas indústrias, gerou muito emprego, foi entregar a chave da casa própria para uma mãe cheia de filhos que não tinha o que fazer no final do mês, que era a dúvida cruel de escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Então, assim, para mim isso é muito caro, mas eu acho mesmo, se eu puxar no fio da meada, a minha vida política começou quando eu comecei a estagiar como defensora pública aqui no Rio de Janeiro. Fiquei poucos meses, depois eu acabei saindo.
mas eu fazia estágio ali na que a gente chama de Baixo Leblon, atendendo a população, a comunidade da favela da Rocinha. E ali eu atendi muitas mulheres vítimas de violência, muitas mulheres que pediam o básico para sobreviver. Então, eu fiz questão de colocar essa camisa para dizer que o presidente Lula tem uma ministra do Planejamento e Orçamento, que tem como missão principal proteger as mulheres brasileiras, garantir a dignidade para as mulheres brasileiras e para as famílias através da casa própria. E eu não posso deixar aqui, eu não vou cantar. Vocês cantam por mim para dizer que o rap mais bonito do Brasil é o rap da felicidade. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci. É me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Obrigada, fiquem com Deus. Obrigado, ministra. Valeu. Obrigado, ministra Simone Tebet. Vamos ouvir uma palavrinha do presidente Lula aí, pessoal? O que vocês acham? Estão afim? Antes do ministro Márcio Macedo, então, arrematar o nosso evento, o presidente Lula tem um recadinho para vocês, né, em que ele explica um pouco da nossa tarefa, da participação social no PPA. Então, antes de ouvirmos aqui o ministro secretário-geral da presidência, nós vamos ouvir aqui uma mensagem do nosso presidente Lula para vocês. Nós, no governo, temos que fazer um orçamento e a gente quer ouvir o povo por quê? Porque nós queremos dar prioridade nas coisas sociais. Eu quero que vocês compreendam que nem tudo que vocês fizeram vai ser aprovado. Às vezes nada, porque o que vai aprovar é o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem que saber que o orçamento não é só do governo. O Congresso vai ter que saber é que o orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer fazer. Quando a gente fala PPA participativo, a gente está falando no plano plurianual participativo. A novidade qual é? A novidade é que pela primeira vez a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. A primeira vez que nós fizemos isso foi na cidade de Porto Alegre. E o orçamento participativo virou um modelo mundial, porque a ONU adotou para que fizesse em vários países. Esse orçamento é uma novidade. É importante vocês saberem, é uma novidade que estamos fazendo. Pegue 15 minutos e participe, faça sua proposta. Quando é que você quer que invista na educação? Quando é que quer que você invista na saúde? É importante vocês participarem, porque se vocês não participarem, amanhã vocês vão me criticar e eu vou dizer, não, companheiro, não me critique, porque você teve a chance de participar e dizer como fazer. Você não participou. Mas para garantir a participação, tem um ministério inteiro para a participação social. Com a palavra, ministro Márcio Macedo, nosso coordenador da participação social de todo o governo. Boa tarde, Rio. Olha, o presidente Lula está muitas das nossas plenárias acompanhando pela EBS, mas quando ele não acompanha, depois ele assiste. E eu queria, assim, que o povo do Rio, que ele tanto ama, pudesse dar uma boa tarde bem caloroso, assim, para o presidente Lula. Boa tarde, Rio de Janeiro! Aí. Gente, eu queria pedir licença aqui às autoridades para fazer uma saudação desta mesa aos companheiros e companheiras dos movimentos sociais. Você sabe por quê? Eu tenho dito isso em todas as plenárias do PPA. Porque nós sabemos
o quanto foi duro chegar até aqui. Nós sabemos o que nós passamos para que o presidente Lula pudesse chegar à presidência da República. Nós vimos uma presidenta honesta ser impeachmentada sem cometer nenhum crime de responsabilidade. Nós vimos a prisão injusta, ilegal e arbitrária do maior líder popular da história do Brasil. Nós vimos 2 eleições serem inundadas por fake news e por uso do poder econômico, e só o povo foi capaz de nos dar a vitória. Então, 2 coisas nos trouxe até aqui, na minha opinião. Todos foram importantes. Governadores, governadoras, prefeitos, deputados, como eu era na época, todos foram importantes. Mas tem 2 coisas que eu acho que foram fundamentais para a gente chegar até aqui. Uma foi a teimosia do presidente Lula e o amor dele pelo povo brasileiro. E a segunda foi essa galera do povo brasileiro, representada aqui pelos movimentos sociais, que era de manhã, bom dia, presidente, de tarde, bom dia, presidente, de noite, boa noite, presidente, 580 dias do cárcere ilegal que foi submetido ao nosso presidente. Então, uma salva de palmas ao povo brasileiro, à resistência e aos movimentos sociais do nosso país. Então, eu quero cumprimentar todo o povo brasileiro nas pessoas de Marta Moura, do Levante Feminista, Rebeca Silva, do Levante Popular da Juventude, Gláucia Nascimento, do MTST, Fernanda Brito, da Frente pela Vida, Eric Vermelho, do Movimento do Povo. Aqui estava escrito só Eric, que ele tinha desbotado um pouquinho, mas ele fez um discurso tão bom que eu voltei a chamar ele de vermelho de novo. Quero cumprimentar Jesus Cardoso, Sérgio Borges, Iranildo Silva, Airô, Duda Quiroga, da CUT, Edson Munhoz, da TV Rio, Rodrigo Corrêa, Cláudio Nascimento, do Grupo Arco-Íris, e Cristina Pinheiro, do Movimento Nacional das ODS. Eu queria iniciar e queria abraçar também, para não dizer que eu não falei das flores, as autoridades também, né? A minha companheira de jornada que tem rodado o Brasil comigo, a ministra Simone Tebet, essa querida companheira e amiga. O ministro Vinícius Carvalho, da CGU, foi meu contemporâneo no movimento estudantil. Embora eu seja mais velho um pouco que ele, mas ele está mais acabadinho que eu, então ele foi meu contemporâneo. Quero cumprimentar o deputado Reynolds, do Rio de Janeiro, o deputado Dimas Gardelho, o deputado Lindenberg Farias, a Luciana da IPEA, e queria saudar os meus queridos companheiros de trabalho do Ministério do Planejamento e do Ministério da Secretaria-Geral, nas pessoas de Renato Simões e Raquel Melo, que se não fosse eles, a gente não estava aqui. E um abraço muito especial para esse talento do povo do Rio que eu vim buscar aqui, para ser o secretário nacional de Juventude, que é Sorriso, esse negão da periferia do Rio, da favela, que está lá me ajudando. É o meu secretário nacional de Juventude do governo do presidente Lula. Valeu, negão. Eu queria iniciar me dirigindo aqui ao companheiro que representou aqui a comunidade LGBTQI+, e as pessoas, Cláudio, e as companheiras das mulheres e do movimento aqui que denunciou, Marta, esse absurdo que é o assassinato de mulheres por elas serem mulheres. Eu tive há 30 dias representando o presidente Lula no Fórum Nacional das Mulheres Quilombolas. Tinham 6 anos que as quilombolas não se reuniam. E ali eu fiquei ouvindo cada fala, vendo mulheres
empreendedoras, mulheres da agricultura familiares, os rostos marcados pela labuta do dia a dia, e eu ouvindo e me emocionando. E teve uma companheira, que eu vou falar aqui o que ela disse, que é muito pela luta de vocês, das mulheres e da comunidade LGBT. Ela falou uma coisa citando uma outra pessoa que eu não lembro quem era. Ela disse assim: eles tomaram a decisão de nos matar. Conceição Evaristo. E nós tomamos a decisão de não morrer. Então essa luta de vocês é a nossa luta. É inadmissível, em pleno século XXI, se assassinar mulheres por serem mulheres ou se assassinar pessoas pela sua orientação sexual. Isso é um absurdo e nós estamos juntos para virar essa página difícil que o Brasil foi estimulado aos últimos 4 anos. Então, minha solidariedade, meu carinho e meu afeto pela luta de vocês. Eu quero dizer brevemente que nós estamos, pelo adiantado da hora, dizer da minha alegria de estar no estado mais completo do Brasil. Eu queria pedir licença a todos os estados da federação, mas aqui no Rio de Janeiro, cada brasileiro, cada brasileira se sente um pouquinho carioca e um pouquinho fluminense. Esse estado é completo. Aqui tem floresta, aqui tem praia, aqui tem montanha, aqui tem cultura, aqui tem um povo maravilhoso. Aqui tem calor e tem frio. Tem chope e tem vinho. Tem morro e tem asfalto. E aqui tem uma gente que sabe ser feliz. O Rio é a cidade maravilhosa que encanta o Brasil e que encanta o mundo. Aqui tem o Cristo, o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico, o Teatro Municipal, o Circo Voador, o Morro da Mangueira, do Vidigal e da Rocinha. Aqui tem camelô organizado. Pode... Pode falar que eu estou te ouvindo.
Nossa. Eu queria dizer às companheiras e os companheiros camelores que esse é o governo do presidente Lula e você tem todo o direito de falar e aqui nós estamos lhe ouvindo. Tira uma comissão aqui, depois vem aqui que eu quero ouvir vocês para saber qual é o problema, o que eu puder ajudar para fazer intermediação, tanto com a prefeitura quanto com o governo do estado, conte com a gente. Que o trabalhador tem que ser tratado com respeito, com dignidade e a gente tem que ouvir. Muito obrigado, viu? E pode vir para cá. Estou esperando vocês aqui, companheiros, no final. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Como eu vinha falando, que teve a participação especial dos camelores organizados do Rio, eu queria dizer que essa terra é uma terra abençoada por Deus. É a terra da música, do samba, do chorinho, da bossa nova, do MPB, do funk e do rap. Aqui se diz assim, tá tranquilo, tá favorável. Lá no governo Lula a gente disse, não está muito tranquilo não, mas está favorável, estamos mudando o Brasil. Aqui no Rio é o lugar onde o Réveillon ilumina o Brasil e onde o Carnaval anima a nossa gente. É o Rio de Janeiro da feijoada e do filé Oswaldo Aranha delicioso que se der tempo eu vou comer antes de viajar. É o Rio da cultura, da arte, o Rio de Machado de Assis, de Lima Duarte, e do pernambucano mais carioca que eu conheci, que eu ouvi falar, que eu não conheci pessoalmente, conheci a sua obra, que é Nelson Rodrigues, carioca de coração e de vida. É o Rio de Janeiro do Cartola e do Marcelo D2, do Nelson Cavaquinho e de Ludmilla, de Vinícius de Moraes e do Rapa, de Tojobim e de Anitta, de Dona Ivone Lara e de Maria Rita e Marisa Monte, de Vila Lobos e de Cazuza. É o Rio de Erasmo, de Tim e de Jorge Benjó. É o Rio de Zeca Pagodinho, de Noel Rosa e de Martinho da Vila. É o Rio de Chico Buarque e do rap Cidinho, que a Simone citou aqui. É o Rio, como diz Tim Maia, de Leme ao Pontal, não tem igual. É o Rio de Marielle Franco e sua memória de luta. É o Rio do profeta gentileza que encantou o Brasil com o seu gesto. Eu queria falar muito breve com vocês e dizer da importância desse momento. O planejamento participativo é o destampar de panelas no Brasil. O presidente Lula chamou a mim e a ministra Simone e disse assim: eu não quero que o planejamento do meu governo seja feito apenas pelos ministros e pelos técnicos. Eu quero que vocês rodem o Brasil e façam o planejamento com a participação do povo do meu país. Olhe cada olho da gente do nosso país. Sinta a dor, os desejos, os anseios, as vontades e as propostas do povo brasileiro. E transforme isso em políticas públicas. Chame o povo do Brasil para colocar as suas impressões digitais no planejamento do país para os próximos 4 anos. Pediu para que a gente pudesse ir em cada estado, olhasse no olho dos irmãos, das irmãs, dos companheiros, das companheiras e dissesse: qual país você quer para os seus filhos? Coloque no planejamento
os diversos sotaques, as diversas culinárias, a diversa cultura, a diversa vontade deste país continental chamado Brasil. E é isso que nós estamos fazendo. E o planejamento participativo ele acontece em 3 dimensões, e eu preciso dizer isso a vocês, para vocês até o dia 16 possam contribuir. Primeira dimensão é o Fórum Interconselhos, que está presente em todos os conselhos organizados do Brasil, onde o presidente Lula foi lá e apresentou a visão de futuro e o projeto estratégico do planejamento. A segunda dimensão são essas plenárias presenciais, que nós estamos fazendo em cada estado, que os movimentos se organizam, discutem antes, vê quais são os seus representantes e vêm aqui e colocam as suas propostas. Essa dimensão é muito importante, que o presidente tem uma frase que marcou a minha vida quando ele me convocou para eu coordenar as caravanas dele pelo Brasil, que nós tivemos aqui no Rio. Ele disse, olha, o coração sente e os olhos veem onde os pés pisam. Então é importante estar aqui para entender o que é que o povo do Rio de Janeiro quer para os próximos anos. Então essa etapa é fundamental, que a gente vem, ouve e coloca o que sair daqui para a equipe poder colocar no planejamento. E a terceira dimensão é a dimensão da plataforma digital. A plataforma digital Brasil Participativo. É super fácil de entrar. Você entrou no Brasil Participativo, você vai encontrar lá 28 programas prioritários do governo do presidente Lula. Você pode escolher 3 como prioridades. Você pode fazer 3 propostas do seu livre-arbítrio, do que você achar que é bom para o Rio de Janeiro ou é bom para o Brasil. Você pode fazer apoiamento a 3 propostas. Eu entro lá e vi que Edson fez uma proposta lá para a Cidade de Deus, que eu acho que é importante. Eu vou lá e apoio. E posso mostrar nas minhas redes sociais em tempo real. E posso pedir, inclusive, voto para as propostas que eu acredito. Então, cada CPF é uma pessoa para evitar qualquer tipo de fraude. E os votos é 333. Todo cidadão pode votar, com exceção de mim e da ministra Simone Tebet, para não dizer que a gente está influenciando no processo. Então, participem. Coloquem as suas impressões pelo Brasil. Esse é um capítulo importante da nossa história, meus irmãos. Nós vivemos os últimos 6 anos de obstrução da participação popular. Eu estava ouvindo com muita atenção os camelôs aqui, porque tem 6 anos que a gente não pode nem desabafar. É importante, foram 6 anos de obstrução. As conferências foram interditadas, conselhos foram cassados. E o presidente Lula, quando entrou, restabeleceu os conselhos que foram cassados, recriou o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência com o foco central em fazer o diálogo com o povo brasileiro. Reposicionou para que as conferências pudessem acontecer, e a semana passada a Conferência da Saúde deu um show de democracia no Brasil. Vocês imaginem como foi perseguido esses profissionais da saúde, o sofrimento que foi a pandemia, e a conferência pôde ser realizada de forma livre e soberana, para colocar suas opiniões, para criticar o governo se for necessário, porque não se constrói democracia sem a participação do povo, sem ouvir. E tem que ter a compreensão de que se ouve o que é bom, o que a gente acha bonito, mas se ouve também, às vezes, a verdade que tem que ser dita para o governo corrigir a sua posição e atender o conjunto da população. É assim que se constrói a democracia. E aqui, como eu vinha dizendo, é um capítulo importante da democracia brasileira, porque está sendo escrito a várias mãos. As mãos do governo do presidente Lula e as mãos do povo do Brasil. Sabe para quê?
para que nunca mais nenhum aprendiz de ditador possa vir querer implantar o fascismo no Brasil. Chega! Show! Essa página está virada, a página da violência, a página da intolerância, a página do preconceito, a página da perseguição está virada. O povo brasileiro elegeu Lula e nós estamos abrindo, junto com o povo, uma nova página desse livro chamado Brasil, que é a página do amor, da prosperidade, da construção com união e reconstrução do nosso país. É isso que nós estamos fazendo. Então se orgulhe, bata no seu peito, diga a seu filho, a sua filha, a seu pai, a sua mãe, ao seu companheiro, a sua companheira, dizer: eu estou ajudando a construir o futuro do meu país. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, meus companheiros, esse Brasil voltou. O Brasil voltou e encontrou 33 milhões de famintos. Encontrou 14 mil obras paradas, das quais 4 mil na educação, creche e escola para os filhos do povo. Eu tenho dito e disse que ele vai me processar. Pode processar. Esse cara devia estar preso, porque isso é crime de lesa pátria. Tirar a educação, tirar a comida, tirar a vacina da vida das pessoas. Isso ficou para trás. O Brasil voltou e encontrou uma educação e uma saúde sucateada. Mas o Brasil voltou com Lula. O Brasil voltou com Lula. E em 6 meses já se fez mais que os últimos 6 anos desse país. Ou não foi? Voltou Minha Casa Minha Vida, voltou o Bolsa Família, voltou o Mais Médico, voltou a Farmácia Popular, voltou o Brasil Sorridente, voltou a valorização do salário mínimo e voltou o reajuste dos servidores públicos. A gasolina caiu o preço, a inflação caiu, o preço do diesel caiu, o preço do alimento caiu, o preço da picanha para a gente fazer um churrasquinho caiu e o povo pode fazer. Só não caiu uma coisa ainda que precisa cair, que é esses juros. Esse presidente do Banco Central precisa ouvir o povo brasileiro, ouvir o movimento sindical, ouvir o movimento social, ouvir o setor produtivo, ouvir os empresários. Todo mundo está dizendo assim: deixe de fazer política e olhe para o Brasil. Baixe o juro para o Brasil poder voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda. E é isso que nós temos que dizer de alto e bom som. Então, meus irmãos, meus companheiros e companheiras, eu vou me despedir de vocês, dizendo da alegria de estar no Rio, nessa cidade que todo o Brasil ama. Eu queria encerrar dizendo que o Rio sofreu muito nos últimos anos com alguns descaminhos, mas o Lula voltou, e o Lula tem compromisso com o povo do Rio de Janeiro. E eu queria dizer ao povo do Rio, me despedindo, com a frase de 2 gênios da música brasileira. Um que talvez seja o maior artista vivo do nosso país, que é Chico Buarque de Holanda. E o segundo, o Rap Cidi. Eu queria dizer o seguinte: Chico Buarque colocou uma coisa. Deixa eu me lembrar uma coisa aqui, que eu ia esquecendo do Rio. O Rio, eu sou boleiro, então do melhor futebol do Brasil. O Rio de Janeiro, da torcida. Eu estava ali escrevendo uma coisinha que eu queria dizer para vocês. Estava ouvindo escrevendo. O Rio de Janeiro, da torcida vascaína, que há de reagir e o Vasco voltar a brilhar. Do tricolor das Laranjeiras, tantas vezes campeão. Do glorioso Botafogo, que está irresistível. E do meu Mengão, o maior campeão e melhor torcida do mundo. E eu queria me despedir dizendo que Chico é mais atual do que nunca, Chico Buarque, né? Ele tem uma canção que enfrentou 2 arbítrios na história do Brasil. Com uma canção, ele enfrentou a baioneta e o fuzil e o coturno da ditadura militar. E enfrentou com essa mesma música o fascismo
a mentira e a fake news. Que ele diz assim, apesar de você, amanhã é de ser um outro dia. E esse outro dia chegou. Chegou com o presidente Lula. Esse novo dia chegou. E chegou com o presidente Lula, que fez o Brasil voltar a investir no Rio de Janeiro. E os resultados vão começar a aparecer. As políticas públicas vão começar a aparecer. Sabe para quê? Para que a música do Cidinho, para que o rap do Cidinho, que diz, que foi dito aqui, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, possa se tornar uma realidade no Rio de Janeiro e no Brasil. Viva o povo do Rio de Janeiro! Viva o povo brasileiro! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Viva Lula! Nós vamos ouvir o vídeo institucional do Banco do Brasil, que tanto nos ajudou, juntamente com a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado. Muito obrigado a todos e todas. Organizar as contas é tão mais fácil com minhas finanças. Como eles pensaram nisso? Como que a gente pode dar mais ferramentas para quem tá lá usando o app do bebê? Já sei. E se desse para organizar os gastos por categorias? Tipo um gasto com fixo? Isso! E ainda ver os extratos de todos os bancos num só lugar. Genial! A gente criou o Minhas Finanças para você descobrir como é fácil organizar sua vida. Descubra o Minhas Finanças no app do bebê. Viva o Banco do Brasil, que também voltou à participação social. Está encerrada a plenária do PPA Participativo no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, às 18 horas, Vitória, no Espírito Santo.